só, gente, as transformações, né, na linha produtiva têm ocorrido em todas as etapas de processo industrial. Desde o chão de fábrica até a gestão de projetos e o relacionamento com os clientes também. Nesse contexto, a robótica avançada tem ganhado espaço e ajudado aí na otimização do tempo. Vamos conferir junto nessa matéria para vocês entenderem? Bora lá! E hoje, gente, a professora Fernanda Butarelli vai explicar um pouquinho pra gente sobre a relação empresas, funcionários, robotização, porque esse assunto rende, principalmente assim, os funcionários, eu vou deixar, minha função vai deixar de existir, como que vai ser com tudo isso, e ela vai explicar pra gente nessa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, Núbia. É um prazer estar aqui com você. Agradeço pelo convite e hoje o pessoal que está nos assistindo, a gente vai falar de um tema bem legal, inclusive causa um medo generalizado em muitas pessoas, eu diria quase um pânico às vezes, né? Será que eu vou perder meu emprego? Então nós vamos discutir, existem vários elementos em relação à robotização, à automação e acho que vai render um bate-papo bem legal. Com certeza. Então, Fer, para a gente começar, como que está essa relação entre a robotização, a automatização e os funcionários? Bem, como nós falamos, né, existe esse medo das pessoas de perderem um emprego por conta da robotização. A robotização é real, ela está acontecendo, né? Não adianta a gente fechar os olhos. Mas existem alguns elementos importantes em que eu considero que nós precisamos entender um contexto. Alguns empregos, principalmente aqueles que são repetitivos, que a função ela é bastante padronizada, eles vão gradativamente sendo substituídos por robôs. E quando a gente fala em robôs, né, não é nada do robô do tipo Android da série Star Wars, né? Pode ser apenas um programa de computador que executa um processo. Então a gente ainda tem muito a imagem do robozinho, né? Como a gente via há muito tempo na TV. Essas funções que são padronizadas, sim, elas vão ao longo do tempo sendo substituídas por robôs. Claro, em alguns segmentos isso está mais distante, em outros já é mais atual. Mas existem, claro, muitas vantagens em relação à robotização, sabe? Eu costumo dizer que é uma evolução no mercado de trabalho. Então, não é para causar pânico, mas é para entender que os modelos de emprego e de trabalho, eles ficarão cada vez melhores. Por exemplo, nós temos algumas funções dentro de indústria que acontecem em ambientes bastante inóspitos, sabe? Inclusive funções insalubres, cargas pesadas que as pessoas precisam levantar, ambientes ruins com temperaturas baixíssimas ou altíssimas que não atendem às condições humanas por si só. Então, existem alguns casos de empregos, né, de funções que é muito positivo ser robotizado, ser automatizado. Esse é um caso, né, quando os empregos, né, as funções, elas realmente acontecem em ambientes insalubres. Bem, e também nas funções administrativas, pode acontecer sim uma substituição ao longo do tempo. E aí o que eu digo sempre é: quem fica parado, né? Quem fica parado e não se capacita, realmente corre o risco no médio a longo prazo, né? Porque essa mudança ela não vem assim de uma forma genérica nesse momento. Ela vai acontecer de uma forma um pouco mais gradativa, né? Como uma cadeia no processo. Isso que você comentou pra gente sobre a questão do funcionário estar atento a isso e buscar aperfeiçoação também, né? Buscar, eu vou me aperfeiçoar nisso, então peraí, que a minha função talvez corre esse risco de ter essa otimização, essa robotização, peraí que eu vou estudar melhor para me capacitar e para colocar num melhor lugar, digamos assim, para ter essa hierarquia e subindo também, né, Fernanda? É isso mesmo, Núbia. Muitas funções, às vezes a gente não se dá conta, né? Mas muitas funções, elas já deixaram de existir. Quando a gente olha as últimas décadas, funções que existiam lá há 50, 40 anos, muitas delas não existem mais. E outras foram criadas. Por exemplo, a área de tecnologia e informação. Ela é uma área super nova, né? Apesar de ela já existir aí há uns 50 anos, mas eu posso dizer que os empregos mesmo, eles vieram em massa aí nas últimas 2 décadas, na última de uma forma muito expressiva. Então, alguns empregos, algumas funções deixaram de existir? Sim, isso sempre aconteceu ao longo da história, mas outros são criados. Só que a mudança agora ela acontece numa velocidade mais rápida do que antes, né?
Eu costumo citar que, por exemplo, a minha profissão, eu sou engenheira de produção. Quando os meus pais nasceram, isso não existia. Não existia essa profissão, eles sequer imaginavam que isso ia existir. Então, algumas profissões daquela época deixaram de existir e outras foram criadas. E é isso que vai acontecer. Então, as pessoas precisam realmente buscar essa capacitação, né, para que elas consigam continuar colocadas no mercado de trabalho. E até muitas empresas oferecem também, né, Fernanda, essa questão da capacitação. Vamos ter essa mudança aqui nesse setor, vai começar a acontecer isso, aquilo. E dessa capacitação, essa abertura de novas funções para o funcionário também, né? Sim, muitas empresas, né? Isso inclusive é um alerta para gestores e empresas, né? Eles trazerem a capacitação para a sua mão de obra. Hoje nós estamos, eu diria que aqui no oeste do Paraná é um celeiro de empregos, né? Então parece muito distante isso que a gente está falando de falta de empregos. Se a gente for olhar hoje, né, aqui na própria cidade de Toledo ou na região oeste, nós temos centenas de vagas abertas nas indústrias que as empresas não conseguem preencher, né? Então, ainda é um cenário muito diferente disso que nós falamos. Só que as empresas também, por essa dificuldade de mão de obra, elas têm cada vez mais viabilizado os projetos automatizados. Então, substituindo talvez uma linha de produção por uma máquina, justamente porque é uma função na qual muitas pessoas já não querem mais trabalhar por conta de tudo que eu comentei, né? A questão de saúde, segurança, né? Às vezes um ambiente insalubre. Então, falta muita mão de obra e as empresas, elas têm sim viabilizado projetos de automação. Então, as pessoas realmente elas precisam buscar essa capacitação até para assumir funções que fogem dessa situação, né, de carregar peso, é uma função não muito bacana ergonomicamente falando. Eu acho que é uma oportunidade também para as pessoas. E vem construindo também, né, Fernanda, a questão de ter a qualidade de vida. Isso vem muito com a questão do trabalho. Então, as pessoas estão cada vez mais buscando mais saúde, mais qualidade de vida, enfim. E daí você vai se colocar num ambiente ali, como você colocou, às vezes insalubre, que coloca em risco a sua vida por questão de um salário, às vezes, que não compensa. Questão de, peraí, então a robotização aqui é bem-vinda. Eu vou me capacitar para ocupar aquela outra coisa que, tá sendo melhor, vou ganhar melhor, não vou estar colocando em risco a minha vida. Sim, muito bem lembrado, exatamente, Núbia. Então, essas funções que são insalubres, né, a gente olha a robotização como uma forma positiva. Que bom que existe essa possibilidade. E as pessoas, elas podem ter justamente esse olhar. Peraí, se ao longo do tempo a minha função ela pode ser substituída por robôs, por máquinas automatizadas, eu vou buscar uma transição, talvez internamente mesmo, dentro da própria empresa, observar quais novos cargos estão sendo criados, talvez no mesmo ambiente de trabalho, por que não eu vou ser o especialista nessa máquina? Então, eu vou deixar de ser a pessoa que coloca a mão na massa ali, mas eu vou ser talvez o operador ou o técnico que conhece toda essa máquina e sei fazê-la funcionar. E para a engenharia de produção, Fernanda, como é que vocês enxergam daqui 5 anos esse processo todo de implementação da robotização, da automatização? Como que vai estar tudo isso? A engenharia de produção, ela é a profissão que está totalmente ligada a esse conceito da indústria 4.0, né? Então, a indústria 4.0 traz todas essas tecnologias e é a era na qual nós estamos vivendo. Tudo isso sendo trazido para as empresas, para os processos. A engenharia de produção, ela garante que as empresas elas vão conseguir trazer e implementar essas tecnologias, se manterem produtivas, se manterem os seus processos com qualidade, mas sempre com a preocupação daquilo que você acabou de mencionar, com a qualidade de vida das pessoas. Porque o engenheiro de produção, ele não pode se atentar apenas às máquinas, mas sim a todo o pessoal, todas as pessoas envolvidas no processo. Então, sim, a qualidade de vida também é uma preocupação. E eu diria que é uma profissão, aqui na nossa região está bastante em falta, existem muitas vagas sobrando, porque não tem profissional na área. Então, as pessoas que estão, por exemplo, no chão de fábrica, na linha de produção, podem enxergar como uma oportunidade
oportunidade. Por que eu não saio daqui e me torno um engenheiro de processos, um engenheiro de produção, que é a pessoa que vai gerenciar e vai trazer projetos de automação? Então, existe toda essa ligação da engenharia de produção com a indústria 4.0. Para a gente finalizar, então, nosso bate-papo, já te agradecer novamente pela participação. Deixa uma dica, então, para os empresários, donos das indústrias, enfim, para os funcionários, para lidar melhor, então, com tudo isso e não ver a robotização, a automatização como um bicho de 7 cabeças de socorro. E agora? Ótimo, eu vou sim deixar uma dica, então, aos gestores industriais, gestores das empresas e os proprietários de empresas também. A minha dica é: qualifiquem as pessoas que estão com vocês hoje. Então, nós vemos isso é muito real, isso está na nossa rotina. Pessoas que estão lá na rotina da fábrica e desejam se aperfeiçoar, mas muitas vezes não têm condição, inclusive condição financeira de pagar um curso, de se qualificar. Às vezes falta tempo, então oportunizem isso para os colaboradores. Muitos gestores, eles têm trazido uma questão crítica de falta de pessoas. Eu quero trazer uma máquina diferenciada, às vezes uma máquina que vem de fora, mas não tenho ninguém que saiba operar. Existem pessoas que querem fazer isso, falta capacitar. Então, a dica é não esperem que os profissionais venham de fora, preparados, prontos, porque isso não vai acontecer. Valorizar as pessoas que estão conosco hoje, fazendo o que elas fazem e ajudá-los a se qualificar e serem pessoas preparadas para tudo isso de tecnologia que vem por aí. Valeu, Fernanda. Muito obrigado, né, por essas explicações aí sobre como está sendo implementada, né, a tecnologia e robotização nas indústrias. E como cada funcionário também deve estar por dentro aí dessas mudanças, porque isso aí também é muito importante a gente estar atento, né?